começar? Aham. Beleza, gente. Boa noite. Nós vamos começar aqui. E depois vai ficar salvo para quem não conseguiu assistir. Mas já vamos começar porque a gente marcou o horário certinho ali para não atrasar ninguém, que hoje é domingão, né? Domingo de noite, então vamos lá. Esse aqui que vocês estão vendo nessa tela é o assistente virtual, tá? Que ele foi montado para nos auxiliar a elaborar laudos. Vocês vivem nos perguntando como que a gente faz para saber como que elabora o laudo, como que monta, qual estrutura usar, como é que eu vou saber qual a intervenção, eu não sei. É claro que para te oferecer esse serviço de laudo, você precisa ter o mínimo de conhecimento necessário, né? Então, eu já estou considerando que vocês têm esse conhecimento, mas vocês ainda estão tendo dificuldade em como montar esse laudo, como elaborar toda a escrita, porque é isso que a gente sente dificuldade até mesmo nos nossos colaboradores, em quem trabalha conosco, né? Que são pessoas muito eficientes, pessoas que têm conhecimento, só que às vezes tem dificuldade na questão de montar ali mesmo a estrutura. Então, por isso que a gente resolveu montar algo que vá nos auxiliar, vai atender a nossa empresa e a gente espera que futuramente possa atender outras empresas também. Esse assistente aqui é como se fosse o meu cérebro, tá? Então, ele é meu disco rígido ali. Então, todos os laudos que eu montei, todos não ainda, né? A gente selecionou 5 laudos e colocou, né, na memória dele. E em cima, esses laudos foram elaborados por mim, tá? Foram baseados em normas técnicas, baseados em literatura. São laudos bem completos e que tratam de problemas que a gente utiliza muito. Então, ele vai buscar as informações somente dentro desses laudos quando a gente pesquisar. Então, quando eu tiver alguma dúvida, ele vai buscar ali dentro daquilo. Ele não vai buscar na internet de uma fonte duvidosa ou alguma coisa nesse sentido. Ele vai buscar de documentos que eu sei que foram revisados, que estão corretos, que não vai ter erro. Agora, é claro que ele não elimina o nosso conhecimento, tá? Então, eu preciso saber. Ele vai me dar aqui uma sugestão e eu vou conseguir usar isso para melhorar, para elaborar o laudo, para buscar alguma outra coisa e complementar, para pedir para ele alterar, para ele me ajudar a escrever. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar nele, tá? A diferença dele do chat GPT é isso que eu falei. Ele é mais confiável porque ele vai buscar dentro do banco de dados que a gente diz para ele buscar. Então, ele vai buscar somente dentro dos nossos laudos. Ele vai buscar dentro da minha cabeça, basicamente, né? É claro que ele é um assistente que ele precisa ser atualizado com o tempo, né? As normas atualizam, as coisas mudam. E aí, isso tudo é feito, né? Por nós também, pela nossa equipe técnica. Então, por isso que ele é tão confiável. A minha ideia hoje é montar com vocês um laudo, tá? Eu vou contar para vocês a história. Eu sempre falo, todo laudo conta uma história. Então eu vou contar para vocês essa história e eu também vou contar para o assistente essa história, tá? Eu já até escrevi ela ali, mas para vocês eu vou explicar, depois eu copio e coloco ela aqui, tá? A história do laudo eu vou contar para ele e vou pedir para ele me sugerir uma estrutura de laudo para vocês verem como é que funciona mais ou menos, tá? Eu já tenho a minha estrutura, tá? Então eu vou abrir com vocês a minha estrutura que vocês pedem muito, tá? Eu vou abrir aqui com vocês a minha estrutura e a gente vai montar esse laudo junto com o assistente, tá? Então isso é bem bacana. Lembrando que essa é uma primeira versão, tá? O Leonardo montou esse assistente essa semana. Ele pode errar, uma máquina pode errar, assim como o ser humano erra, a máquina também erra. E o bom da máquina quando ela erra é que a gente consegue ter o conhecimento para consertar, né? Então, por isso que eu falei, não elimina vocês precisarem ter o conhecimento. Vocês precisam ter o conhecimento, ok? Porque ele vai te dar sugestões, ele vai agilizar teu dia a dia. Antes digamos que eu tinha uma fissura oriunda de falta de verde contra verde. E eu lembrava assim, eu sei o que que é, mas eu queria escrever direitinho. E eu lembrava, em algum laudo eu escrevi sobre isso. Daí eu posso perguntar aqui para ele. E ele vai me dizer exatamente como que eu falei no outro laudo. É claro que cada caso é um caso, eu consigo ajustar dependendo da situação. Mas ele facilita o meu dia a dia. Hoje a gente já fez mais de 400 laudos, então você imagina eu ter memória de lembrar qual é o cliente que eu escrevi sobre aquele problema. Então, para nós, dificulta muito buscar no nosso banco de dados. Então, aqui facilita bastante. Fora que ele consegue nos auxiliar também na estrutura.
Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir perguntando no chat, tá? Se não tá liberado para alguém perguntar no chat, é porque não tá inscrito. Tem que ser inscrito, eu acho, para perguntar, né, Léo? Tem que ser inscrito. Inclusive, batemos o 100 agora. Ó, batemos os 100 inscritos, hein? Aos 45 do segundo tempo. Então, quem é inscrito consegue perguntar as dúvidas no chat. Daí pode perguntar. Eu tô com uma telinha aqui do meu lado esquerdo, tô olhando para ela o tempo todo. Se eu ver alguma dúvida, a gente para ali conforme dá e eu respondo vocês, tá? Então, começando agora de verdade, tá? Vamos montar um laudo de infiltração. Por que um laudo de infiltração? Porque 90% dos nossos clientes são infiltração e a gente sabe que tem muitos casos de infiltração, então vamos falar sobre isso, tá? A nossa cliente X nos chamou porque ela tinha uma infiltração na laje do dormitório dela, laje superior. Então ela tinha bastante mancha de umidade, gotejava quando chovia. Ela não sabia mais o que fazer. Ela queria resolver, ela queria saber como que ela resolvia. Então ela nos contratou por causa desse problema. Nós fomos até o local, fizemos a avaliação. A gente viu que a laje dela realmente tinha sinais de infiltração. Só vou fazer uma alteração porque tá na frente a imagem, né? Vou botar pra cá. Ah, tá. Agora vai ficar melhor. Pode continuar. Tá. A gente verificou que tinha o problema ali de infiltração, só que não tinha umidade aparente, né? Então a gente mediu com a termografia, viu que não tinha umidade. Ok, subimos no apartamento de cima, onde a gente verificou que na região do dormitório dela tinha um terraço. O vizinho de cima tinha um terraço. E o que acontece? Esse terraço, o vizinho instalou um pergolado e ele colocou um pilar metálico, tá? E a gente sabe que quando a gente fura a impermeabilização, que a gente entende que esse terraço seja impermeabilizado, podem correr inúmeros problemas como infiltração, né? A gente também identificou outros problemas ali no terraço, então a gente conversou com o vizinho e decidiu fazer um teste lá. A gente não tinha tempo hábil para fazer um teste de estanqueidade nesse caso, então a gente preferiu iniciar com outro teste. A gente ficou por 4 horas molhando o terraço dele, tá? Como ela nos disse que sempre logo após a chuva pingava, a gente entendeu que talvez desse certo dessa forma. Então a gente resolveu começar por esse teste, tá? Então a gente ficou 4 horas, eu e o Léo, nos revezando e molhando o terraço dele. E isso foi bom por quê? Porque a gente conseguiu botar pressão com a mangueira em vários pontos que a gente via falhas, tipo nessa região onde o pilar estava fixado, falhas que a gente viu no rodapé, falhas que a gente viu no revestimento que estava solto, falhas que a gente viu na porta, que a gente viu que a impermeabilização não entrou debaixo da porta. Então a gente botou água por tudo durante 4 horas. Depois dessas 4 horas, a gente desceu no apartamento da nossa cliente e com a termografia a gente viu que a umidade tinha aparecido, tá? Só que, devido a atritos, sempre que tem uma situação assim, tem atrito com o vizinho, né? Ele disse que não aceitaria ser do apartamento dele, a não ser que pingasse, né? Então a gente tentou conversar e eu disse para ela: bom, vai pingar, né? Ah, legal. Vai pingar, porque se umedeceu, vai pingar. Só porque a água demora até infiltrar no concreto. Então a gente disse para ela assim: olha, a gente era em Santa Catarina, a gente não tinha tempo hábil, como eu disse, para ficar no outro dia. Eu disse para ela: você observa, amanhã você me manda um vídeo. Um dia após começou a pingar, e 2 dias após estava pingando bem mais. Então a gente conseguiu provar que era dali, tá? Mas daí por que eu contei essa história? Porque agora eu vou contar essa história que eu contei para vocês pro IA, para ele nos ajudar a montar esse laudo, tá bom? Daí, o que a gente fez? A gente recomendou retirar o pergolado, retirar a porta, impermeabilizar, fazer todo o serviço, tá? Já foi feito, esse é um caso que já foi feito. A gente teve uma pequena discussão com o vizinho porque a gente pediu para ele ter um acompanhamento técnico desta vez. Foi uma discussão, assim, mas depois ele aceitou e teve, e deu tudo certo. Agora, a nossa cliente até nos ligou que não tinha mais entrado água. A água tinha dado temporal e tudo, e não entrou mais água. Então a gente conseguiu resolver. Vamos lá. Eu escrevi o textinho aqui, eu vou mostrar para vocês antes de colocar lá, tá? Eu botei assim, ó. Realizamos uma inspeção em um apartamento
conforme eu contei para vocês, tá? Devido à reclamação de infiltrações na laje superior do dormitório da cliente. Diante disso, realizamos um teste com água durante 4 horas. Após o período, notamos que através da termografia, a laje da nossa cliente ficou úmida. Um dia depois, o teste começou a pingar, confirmando falhas na impermeabilização do terraço localizado acima do apartamento da cliente. Neste terraço havia a instalação de um pergolado, onde foi realizada a fixação do pilar metálico no piso, causando uma falha na impermeabilização. Também foi identificado que a impermeabilização não entrou por baixo da porta de acesso ao apartamento, gerando uma falha nessa região também. Você poderia me enviar uma estrutura para eu montar este laudo? Então é isso que eu vou perguntar para ele. Eu não pergunto isso porque eu já tenho a minha estrutura, mas eu quero mostrar para vocês que funciona também, tá? Ele vai sugerir uma estrutura, mas a gente tem que dar o máximo de informações. Então eu contei a história que eu contei para vocês, eu contei para ele, porque senão ele não vai saber. Eu só tenho que ficar clicando aqui. Senão ele não vai saber, né? Como é que ele vai montar uma estrutura? Ah, se tu quer, monta uma estrutura de um laudo qualquer, ok. Tem mais chance dele errar, né? Então por isso que eu falei, não elimina você precisar ter o conhecimento. Eu vou colocar aqui, ó. Só colei o texto, tá? Vamos ver o que ele vai montar. Se vai montar algo parecido com o que eu monto. Ele tá escrevendo. Tá. Então aqui a gente tem um modelo, tá? Ele deu uma sugestão. Ah, eu não gostei desse modelo. Eu vou dar aqui um exemplo depois alterando, tá? Porque antes eu também não tinha gostado do modelo, eu até escrevi aqui, ó. Pode enviar um outro modelo, mas eu expliquei o que eu queria que ele mudasse. Eu quero que poderia alterar isso, isso e isso, tá? Então, isso também é viável fazer. Então, ele botou aqui no início, você coloca a identificação do solicitante, né? Depois explica o objetivo. Aqui ele fala, né? Mais ou menos o objetivo, é claro que tu pode melhorar. Depois eu vou abrir cada item para ele nos descrever melhor. A descrição da edificação, né? A localização, a estrutura, o revestimento, o tipo da edificação, né? Que é um apartamento. Dados da inspeção. A inspeção foi realizada com foco na laje do dormitório, então ele explica tudo o que tu tem que falar. Método da inspeção, que nem eu falei, o teste que a gente fez, né? A gente fez um teste durante 4 horas no terraço localizado. Ah, ele pegou, ele até falou um apartamento aqui. Depois a gente utilizou a termografia, então tudo isso que eu contei para ele, ele vai contar aqui. Análise dos resultados. As infiltrações apresentadas no imóvel estão diretamente relacionadas com falha na impermeabilização do terraço. Foi identificada a instalação de um pergolado que comprometeu a impermeabilização. Tudo que eu falei para ele, ele vai colocar aqui, tá? As recomendações técnicas, né? Tem que retirar o revestimento. Vocês viram que eu não falei para ele que tinha que retirar o revestimento, né? Eu falei que tinha falha na impermeabilização, expliquei por quê, expliquei que tinha um pergolado, e aqui ele já colocou que tem que ser retirado o revestimento, feita a impermeabilização, conforme a NR 9575. Então, ele já te dá uma complementação. Letícia, posso copiar isso aqui a meu laudo? Não, não é isso, tá? Aqui ele te dá a estrutura, que é o que vocês me pedem diariamente. Ah, Letícia, eu tenho um laudo, não sei como estruturar. Tá aqui. Tá aqui a estrutura, como vocês estruturam, tá? Mas vocês precisam agora ter o conhecimento de vocês e ir melhorando e complementando o que precisa, ok? Ah, eu não gostei da estruturação por algum motivo, tá? Vocês podem alterar, ó. Pode me virar outro exemplo, a gente poderia mudar algumas coisas. Por exemplo, na identificação do solicitante, não vamos colocar o endereço e a data da solicitação. Ali falamos o nome do solicitante, apresentamos as normas que nos baseamos, que isso é o que eu faço. Na parte de identificação, eu falo o nome do solicitante e falo as normas que eu vou me embasar. Aqui, ele colocou o endereço do imóvel, já a data da vistoria, o responsável técnico já colocou tudo aqui. Eu não gosto de fazer assim, então eu posso mudar, entendeu? Posso ensinar ele, posso dizer, eu gosto de fazer de outro jeito, né? Então, eu posso copiar aqui e botar isso, por exemplo. É um exemplo, tá? Então, ele pode alterar essa parte, que eu não gosto. Ó, então aqui ele mudou. Ó. Identificação do solicitante, ele colocou o nome do solicitante e botar as normas que são embasadas.
Aqui, como eu falei que ele é meu cérebro, ele colocou as normas que eu geralmente me embaso, tá? Então, eu normalmente me embaso no IBAP e na norma de desempenho ou a de manutenção. Ah, nesse caso aqui vai ser a de manutenção, porque o não é um recebimento de imóvel, não é algo novo, é algo que realmente foi falta de manutenção, falha ali no terraço. Então eu vou alterar. Por isso que eu falei, ele vai te dar uma base para te conseguir ir começando a montar. Mas tu não pode simplesmente copiar e colar lá, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o laudo com vocês, o laudo que a gente vai montar, e a gente vai perguntando para ele. Então, esse aqui é o laudo que a gente fez para cliente, tá? Eu apaguei bastante coisa pra gente ir montando junto, tá? Isso aqui é a estrutura do laudo que vocês sempre pedem. Então, vocês podem ver que é bem parecido com a estrutura que ele montou, ó. Identificação do solicitante. Aqui eu também, ó, identificação do solicitante. Depois objetivo, ó, depois objetivo. Então, tipo, ele seguiu basicamente o que eu realmente faço. Por quê? Porque ele buscou dos meus laudos os títulos que eu uso, tá? Eu gosto, né, de usar. Eu sei que essa aqui não é uma aula sobre laudos, a gente pode fazer uma aula sobre laudos, se vocês querem, coloquem aí que a gente faz, tá? Sobre formatação de laudos. Mas aqui, ó, eu sempre coloco, uso como título, tá? Aqui é título 1, por exemplo. Por quê? Porque eu uso essa abinha do lado aqui, ó. Eu dou um Ctrl L e clico aqui em títulos, e daí eu tenho aqui todos os títulos, tá? É muito mais fácil para eu me organizar, porque às vezes eu quero ir lá embaixo, eu quero voltar. Às vezes é algo que a gente acha fácil, assim, que é do nosso dia a dia, e às vezes conversando com as pessoas eu vejo que não é, né? Então, a gente usa tudo em títulos aqui para ser mais fácil, tá? Isso também é fácil depois para te botar sumário. Então, vamos lá, montar o laudo junto, vamos montar esse laudo que a gente contou aqui a história. A senhora, né, a solicitante aqui, solicitou a elaboração do laudo técnico de inspeção predial de um apartamento. O laudo tem seu conteúdo embasado nas normas abaixo. Ó, daí vocês lembram que eu falei o IBAP aqui, que nem ele falou, né? O IBAP 2021. Ah, ele até colocou de manutenção aí, o que não tinha visto. Ele colocou o IBAP e colocou de manutenção. A única que a gente não vai usar é a 15575 nesse caso, porque esse caso é um caso de falta de manutenção mesmo, tá? Então, a gente vai deixar o IBAP e vai colocar a de manutenção que o assistente já tinha me falado. Agora, a gente tem que fazer o objetivo. Então, eu vou perguntar para ele. Poderia descrever mais detalhadamente qual é o objetivo? Detalhadamente qual seria o objetivo deste laudo, citando os problemas que a contratante identificou e a análise que iremos realizar. Vamos ver se ele nos dá um objetivo mais detalhado. Agora ele deu bem detalhado. Vamos ver o que ele nos deu. O presente laudo caracteriza pela inspeção do apartamento da solicitante, cujo objetivo principal é o diagnóstico das infiltrações observadas na laje do dormitório. Isso aqui já atenderia. Porque eu pedi detalhado para a gente ver o que ele consegue entregar. Vamos ver o que mais ele escreveu. Identificar as anomalias construtivas que têm gerado as infiltrações. Então, ele detalhou aqui um monte, tá? Dá para eu pedir para ele resumir isso? Dá. Poderia resumir este objetivo em um parágrafo?
O objetivo deste laudo é diagnosticar as infiltrações observadas na laje do dormitório do apartamento da solicitante, identificando as anomalias construtivas relacionadas, como a instalação inadequada do pergolado e falhas na impermeabilização, que resultam em umidade excessiva e gotejamento. Através de uma análise detalhada, utilizando métodos como termografia, o laudo buscará verificar efetividade dos sistemas de impermeabilização, propor recomendações técnicas para as correções necessárias e elaborar uma análise de risco, visando garantir integridade estruturada e o bem-estar dos moradores, bem como assegurar a manutenção adequada da edificação. Então, aqui, ó, quando vocês me falam que tem dúvida sobre escrever o laudo, isso aqui facilita muito, tá? Por quê? Porque eu digo isso? Ele não tá buscando na internet, ele tá buscando dentro dos laudos, que são laudos já revisados, laudos que estão ok. A gente não vai assegurar a manutenção adequada da edificação, que isso aqui é a última frase que ele botou. Por isso que a gente tem que saber exatamente o que é que a gente está fazendo. Mas esse objetivo aqui, a gente pode usar ele e alterar algumas coisas. Isso aqui ajuda muito quando a gente está sem ideia de como escrever, tá? O objetivo deste lado, vamos ver o que eu mudaria. Observando anomalias no terraço superior. Eu não vou botar o número do apartamento, porque para não ficar, né? Mas eu colocaria aqui nesse caso, tá? Terraço com instalação inadequada pergolados, falha na impermeabilização. E aqui a gente fala que é no apartamento da contratante. Mas é só detalhe, assim, que eu mexeria, sabe? Através da Neseter. Isso, daqui eu já tiraria. Então, o objetivo está montado. Vocês viram que ele auxiliou. Ele pega todos os objetivos. Lembrando que tem 5 laudos, tá? Cadastrados dentro do assistente, tá? A gente vai colocar todos os outros que a gente achar pertinente. A gente colocou somente 5, porque é algo demorado. É algo que o Léo tava perdendo bastante tempo. Então, ele fez, né, funcionar. E a gente resolveu testar. E como a gente ia testar, a gente disse, por que não testar com mais gente, né? Vamos testar e vamos ver como é que ele se sai. Então, aqui ele pegou os objetivos dos 5 laudos que eu tenho, avaliou o que mais se aplica nesse caso. Tem um laudo cadastrado de infiltração, tem um laudo estrutural, tem um laudo para cada coisa. Então, ele vai buscar dentro desses laudos o que mais se aplicaria e vai montar. Isso aqui são tudo palavras que eu utilizo, é a minha forma de escrever. Então, não vai ter aquelas coisas do chat GPT de meticulosamente, não sei o que, blá, 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 blá. O Léo gosta muito de usar, gostava, né? Agora ele tá criando os assistentes dele, mas ele gostava de usar muito o chat e ele fala umas palavras difíceis, umas coisas só pra ficar mais formal, né? Então aqui não vai ter porque vai ser as minhas palavras. Então isso que eu gosto desse assistente, né? Ele não vai ficar tentando falar de outra forma. Ele vai falar exatamente, não vai falar igual eu falaria, mas ele vai se basear no que eu falo. Dados iniciais, né? Identificação, aqui a gente vai colocar apartamento localizado no condomínio tal, endereço, tirei aqui, né, por privacidade. Quem foi responsável pelo laudo? Fui eu, né? Eu sempre boto meu CREA aqui em cima, tá? Se tiver dúvidas, tu me fala, Léo, que eu já não tô olhando. A data da vistoria. E aqui os dados iniciais. Então, agora os dados iniciais, o que eu gosto de falar nos dados iniciais, tá? Eu gosto de explicar o problema, né? De dizer, contar a história mais resumida e explicar o sistema construtivo do apartamento, do terraço de cima. Então, aqui eu explicaria, né? Eu, Letícia, explicaria que a contratante a contratante entrou em contato conosco devido a infiltrações que ela tem numa laje e existe um terraço localizado acima. Então, esse resuminho, tá? Por isso que lá no objetivo eu não botei tão detalhado, porque eu gosto de botar aqui, tá? Poderia me auxiliar a escrever os dados, dados gerais. Dados iniciais. É importante usar as coisinhas certas aqui, os títulos iniciais. Quero...
Tu não precisa dizer sobre o que tu quer falar, tá? Mas eu vou falar porque eu quero que ele fale mais ou menos como eu penso. Ah, Letícia, eu não sei o que falar nos dados gerais. Só manda pra ele auxiliar a escrever os dados gerais. Eu acho que eu vou até mandar assim pra vocês verem o que ele vai falar, depois eu faço do meu jeito. Eu gosto de ser o mais detalhista possível, pra ele errar menos. Ah, ele pegou os dados iniciais lá de cima. Daqui, ó. Daqui. Ele pegou isso aqui. Os dados iniciais. Deixa eu explicar o que é esse aqui. Se eu botar o 4, ele vai... dados da inspeção. Deixa eu escrever. Poderia me ajudar a escrever os dados da inspeção, explicando que a cliente nos contratou devido à infiltração na laje e que acima foi identificado um terraço e a partir disso foram definidos os testes. Eu escrevo rápido e eu escrevo errado os testes. A infiltração ocorre durante as chuvas e fica gotejando após alguns dias. Por que eu tô contando isso para ele? Porque ele não vai saber. Isso aí é uma informação que a cliente me deu. Então, as informações que a cliente me deu, ele não vai saber, porque ele não adianta buscar de outro lado, que cada caso é um caso. Então, a gente tem casos de cliente que diz assim, ó, Letícia, durante a chuva não goteja, depois de 3, 4 dias começa a gotejar. Então, uma informação ele não vai ter. Eu preciso passar para ele. Então, todas as informações a mais assim que o cliente passa, não tem relação com a chuva. A fissura apareceu faz um mês, a fissura apareceu depois das enchentes, a fissura apareceu. Então, todas essas informações, esses detalhamentos, a gente precisa passar para ele, porque ele não vai saber. Isso aí não está no banco de dados dele, porque é uma informação que é do caso específico. A infiltração ocorre durante as chuvas e fica gotejando após alguns dias. Isso aí. Aí eu vou copiar, vou botar lá. E daí a gente vê como é que ficou. Eu já tô formatando porque eu tenho agonia, sabe? Eu preciso que esteja bem formatado. A senhora, né? Daí a gente fala o nome da cliente. Contratou o serviço de inspeção devido a infiltrações na laje do dormitório de seu apartamento, que tem se manifestado principalmente durante as chuvas. Esse principalmente eu tiraria, né? Que é durante as chuvas. Resultando em gotejamento que persiste por alguns dias após os episódios de precipitação. Identificou-se que acima do apartamento inspecionado há um terraço pertencente a outro apartamento. Tu vê, ele já entendeu que é de outro apartamento. Show! Onde foram realizados testes para observar a origem das infiltrações. Daí aqui ele já explica que foi realizado os testes, né? Que nem eu expliquei que a gente realizou durante 4 horas. Isso eu não vou colocar aqui, tá? Porque a gente vai falar lá embaixo, mas poderia deixar, tá? Poderia deixar os testes. Porque a gente vai explicar os testes lá embaixo. Beleza? Vamos deixar assim. Aqui, classificação da inspeção, vocês viram que ele não deu, tá? Porque eu não pedi para ele dar isso. Eu coloco nos meus laudos, tá? Não coloco quando é imóvel novo, mas quando tem problema assim mesmo, a gente coloca, tá? Então, a gente classifica a inspeção de nível 1, nível 2, nível 3, de acordo com o IBAP, tá? Então, se tiverem dúvidas sobre isso, a gente pode gravar um dia também.
A metodologia a gente coloca aqui a entrevista com a proprietária, levantamento da documentação técnica, levantamento das infiltrações existentes. Tudo isso ele colocou lá, só que ele colocou em outra ordem, em outros tópicos ali, tá? Eu vou deixar aqui como que é o monto, tá? Elaboração do relatório fotográfico, inclusão da lista de orientações técnicas, grau de risco, isso aqui também é padrão. Não pedi para ele pôr, porque eu coloco, tá? Mas não é todo mundo que coloca essa parte de definição de prioridades. Mas é aqui embaixo que ele vai nos ajudar, tá? Sistemas construtivos inspecionados, fachadas, revestimento, cobertura e impermeabilização. Você coloca aqui o que foi vistoriado, tá? Isso aqui você tem que preencher, porque você que sabe o que você verificou, né? Localização da infiltração, né? É no dormitório. A gente vai pedir para ele nos ajudar a escrever a manifestação patológica. Poderia me auxiliar a escrever sobre a manifestação? Eu vou colocar aqui o que eu vi na inspeção, tá? Acho importante a gente detalhar. Porque ele não vai saber. As fotos estão ali embaixo, eu deixei as fotos, sabe? Mas aqui o que tu viu, tu precisa contar pra ele, né? Eu vi mofo. Eu vi o que mais? Vi bolhas, manchas de umidade. O que mais? Vamos ver o que mais a gente viu. Esse laudo aqui faz um tempinho que eu fiz, né? Então tem que dar uma olhada. E é isso. De umidade. Inicialmente, eu vou falar aqui que a gente olhou a umidade e que não tinha, tá? Com a termografia. Foi verificado. Ah, Letícia, por que tu não escreve direto lá? Porque eu escrevo direto quando é assim, para contar a manifestação, não é para isso que eu uso ele. Mas eu tô fazendo tudo por aqui para vocês verem como é que funciona. Porque muitos de vocês me falam que tem dúvida de como escrever. Tipo, eu tenho na minha cabeça como é que é, mas eu não consigo desenvolver o texto. Então ele ajuda nisso, tá? Eu já tenho mais tino para escrita, então eu prefiro escrever essas coisas que eu vi, que são informações mais pertinentes. Eu já vou escrevendo direto no documento, tá? O que ele me ajuda muito é depois disso, ali na parte de causas, na parte de prescrição, de correção, porque daí eu não preciso ir atrás muito de documentos. Eu consigo achar um documento inicial onde eu consigo ter uma base. Mas eu vou escrever tudo por aqui, tá? Para vocês verem que ele consegue auxiliar e escrever de uma forma que fica bacana. Foi verificado com uma câmera termográfica. Não sei se ele pega a nossa câmera marca. Eu vou escrever, eu acho. Que não havia a presença de umidade. Beleza. Então, às vezes a gente tem isso aí na cabeça, mas não sabe como escrever. Então, daí aí ele escreve. Pedi para ele resumir de novo. Eu podia ter dito para ele escrever em um parágrafo. Ó, durante a inspeção foram observadas diversas manifestações patológicas, incluindo a presença de mofo nas paredes, manchas de umidade e bolhas no revestimento cerâmico. Aqui ele pegou, eu não expliquei que era na laje, né? Todas manifestações patológicas citadas foram na laje. Porque ele não fica bravo quando a gente corrige. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui pra gente ver como é que ficou.
Durante a inspeção foram observadas diversas manifestações patológicas na laje do dormitório, incluindo a presença de mofo, manchas de umidade e bolhas no revestimento, que indicam a umidade excessiva proveniente de infiltrações. Ah, Letícia, eu queria que tivesse mencionado alguma norma. Eu queria... Ok. Pode reescrever citando normas sobre umidade ou manutenção sobre infiltração. Eu ia botar o número da norma que eu queria que ele citasse, mas eu coloquei assim porque às vezes a gente não sabe, né? Então aqui daí tem com norma. Que isso aqui eu acho que é o mais legal, porque ele vai atrás das normas para nós e é confiável porque ele pegou dentro de outro laudo. Então, ó, durante a inspeção foram observadas diversas manifestações patológicas na laje, tá? A NBR 15575 estabelece que as coberturas devem garantir condições de salubridade, sendo estanques a águas de chuva e evitando formação de umidade. A gente não vai usar essa norma porque não tem a ver com imóvel novo, ou um imóvel bem antigo. A gente vai usar essa aqui. A 5674 enfatiza que as edificações devem resistir aos agentes ambientais ao longo da sua vida útil. Apesar da análise realizada com câmera termográfica, não constatou umidade no dia da vistoria. Os sinais visíveis reforçam a necessidade de intervenções imediatas para corrigir as falhas na impermeabilização. A gente não vai falar qual é a causa aqui em cima, tá? Eu não falo, eu falo lá embaixo. Mas assim, você consegue o texto, tá? E você vai mexendo. Tem muitas pessoas que acham mais fácil tu ter assim e ir mexendo conforme tu quer do que tu conseguir raciocinar e ir escrevendo do zero, tá? Essa parte do que eu tô vendo, eu gosto de eu escrever, tá? Mas a parte de buscar norma, eu gosto de usar ele. Ele me ajuda muito. Os testes eu até coloquei aqui, eu deixei os testes, tá? Porque como tem um horário específico e tudo certinho, eu deixei a descrição dele. Mas a gente pode pedir para ele nos descrever o teste, porque eu expliquei para ele lá no início, né? Mas ele vai descrever só o que eu expliquei. Poderia descrever o teste realizado por meio de texto. Deixa eu ver se eu cito alguma norma aqui, eu acho que não. E já citar que foram identificadas falhas na impermeabilização na região dos ralos, também que a impermeabilização não entrou debaixo da porta e que a instalação do pilar metálico furou a impermeabilização. Citar as normas aplicáveis. E aqui, ó, também vou escrever. 30% do revestimento do piso estava oco. Todas essas informações eu tenho que dar, né? Eu tenho que explicar para ele o que está acontecendo. Vamos ver como é que ele descreve o teste. Então vamos lá. Ele descreve o teste. Foi realizado um teste de estanquidade com água e abundância no terraço do apartamento 403. Não sei se é esse. Ele tá puxando. Depois eu olho. Situado acima do apartamento, tá? Com o objetivo de simular condições de chuva e identificar origens de infiltrações. O teste foi desenvolvido na data tal, onde a água foi aplicada continuamente por 4 horas, permeando toda a área externa do terraço, permitindo uma lâmina d'água constante no piso. Essa informação de 4 horas eu contei lá em cima para ele, tá? Durante a análise, foram identificadas falhas na impermeabilização em pontos críticos, incluindo. Então, aqui ele vai descrever os pontos e ele colocou as normas, pelo que eu tô vendo. Vamos ver se tá certo.
Foram constatadas inadequações na vedação dos ralos, favorecendo a entrada de água pela manta asfáltica, o que é corroborado pela NBR 9575, que orienta que os sistemas de impermeabilização devem assegurar estanqueidades em áreas de drenagem. Abaixo da porta, tá? Observou-se que a impermeabilização não adentrou sobre a porta de acesso ao terraço, resultando em uma junta que permite a infiltração de água em período de chuva, conforme a 15575, que preconiza edificações devem ser estanque a água da chuva. A gente não vai usar essa norma, que nem eu falei, tá? Mas ele buscou que essa norma fala isso. Por isso que eu falo que não adianta tu só copiar e colar, tem que saber. A instalação do pilar, tá? A perfuração do piso para a instalação do pilar metálico comprometeu a impermeabilização, conforme a norma tal, que ressalta a importância da correta vedação em pontos de passagem e fixação de áreas impermeabilizadas. Então, ele puxa a norma que fala. 9574. Isso é bom, gente, porque às vezes a gente não lembra qual é a norma. Tem a 9574 e a 9575. Qual é que fala disso? Então, ele puxa certinho porque no banco de dados está certinho. Adicionalmente, foi constatado que 30% do revestimento cerâmico apresentava áreas ocas, indicativo de solução da umidade da laje, que é combustível para futuras infiltrações. Ao final do teste, daí aqui ele já está falando da termografia, que foi o que eu contei lá em cima para ele, ele já está colocando aqui. Ao final do teste, foi utilizado um equipamento de termografia com a da marca FLIR modelo C5, que evidenciou a presença de umidade na laje do apartamento, reforçando a necessidade de ações corretivas. Apesar de não ter ocorrido gotejamento imediatamente após o teste, a proprietária já havia indicado que as infiltrações costumavam aumentar 1 ou 2 dias após a chuva, o que foi corroborado dias após o teste, quando foram observados os gotejamentos da laje. Vocês viram que lá nos dados iniciais eu falei isso para ele, então ele já puxou, entendeu? Ele vai linkando as informações. Ah, ela falou que pinga 1, 2 dias depois. Então, tudo bem que não pingou no primeiro dia, porque ela já falou isso. Então, ele busca lá e complementa tudo, tá? Então, aqui ele explicou o teste. A gente pode usar isso aqui. Pode deixar aqui o que eu fiz também, tá? Que eu só expliquei isso aí mesmo. Falhas no terraço, a perfuração do piso do pilar. E a falha da porta aqui, ó, que é o que ele tá falando, ó. A manta terminou na porta e ele passou um PU pra fechar a junta, né? Então... Ah, porque ele não falou ali que aí passou um PU, porque eu não expliquei pra ele, né? Então, eu preciso passar as informações. Aqui, ó, o piso solto. Nos ralos foi constatada a falta de vedação. Também ele explicou ali. E aqui, ao final do teste, que foi verificada a umidade. E pingou só depois, ó. Olhem as gotas. Não sei se dá pra ver direitinho, mas depois começou a pingar. Não foi aquele gotejamento, mas começou a pingar. Então, a gente já tinha gotas aqui, tá? Tá, Letícia, mas eu não sei qual é a causa e não sei como é que eu corrijo isso. Isso aí que eu tenho dificuldade. Então, vamos ver lá. Poderia descrever a causa da infiltração utilizando as normas aplicáveis. Vamos ver se ele vai falar através de texto ou se eu vou ter que pedir. Lembrando que é o primeiro dia que eu tô testando ele. Porque sempre quem testa ele é o Léo. Ó, ele vai escrever por meio de assim, mas tudo bem. Então, vou pedir para ele resumir. Pode resumir em forma de texto. Eu não gosto de botar por item assim, né? Se vocês gostam de botar no laudo, vocês poderiam usar assim. Mas eu prefiro escrever por texto. Vamos lá. Vou até colocar lá já e a gente já vê como é que ficou. As infiltrações são resultado de falhas na impermeabilização do terraço superior, que compromete a estanqueidade da edificação, conforme a 1575. Ele gosta de usar... Ah, eu vou até deixar. Ele gosta de usar essa. Eu não vou usar nesse laudo porque não se aplica.
Entre as principais causas, destaca-se a inadequação da vedação na região dos ralos, que não permite a drenagem correta da água, em desacordo com a NBR 9574. Além disso, a impermeabilização não se estende adequadamente sobre a porta de acesso ao apartamento contrário, o que prevê normas para garantir salubridade. Outro fator importante é a perfuração do piso para a instalação do pilar metálico do pergolado, que comprometeu a impermeabilização e diz respeito com as diretrizes da 9575 sobre a execução adequada de furos em áreas impermeabilizadas. Então, ele já puxa que essa norma que fala sobre isso. Por fim, constatou cerca de 30% do revestimento cerâmico apresentava áreas ocas, resultando do descolamento e falta correta da aplicação conforme a 13753, que é a norma de revestimento cerâmico de piso. Estas falhas contribuem para o acúmulo de água e infiltração, comprometendo a integridade do imóvel. Show? Dá para mudar algumas coisas? Dá. Mas eu achei que ele abordou tudo. Eu mudaria uma outra palavra, porque eu sou bem rigorosa com os laudos, né? Então, mas ele escreveu tudo. Agora eu vou pedir para ele descrever a intervenção, porque eu acho que é o que a maioria tem dúvida, né? Agora, como é que eu corrijo tudo isso aí, né? Então, vamos lá. Poderia descrever em forma de texto, já vou pedir, de texto, toda a intervenção necessária para a correção da infiltração. Deve citar as normas aplicáveis. Porque eu peço para ele citar as normas, porque senão ele não vai citar, ele vai até usar o que eu usei em outros laudos, mas talvez ele não vá citar, né? Então a gente pede para ele citar as normas, porque tu tem que ensinar a máquina o que tu quer, né? Vamos ver o que ele descreve aqui. Letícia, se ele descrever que eu tenho que fazer... Vamos pensar aqui. Digamos, eu tenho um exemplo bom, tá? Às vezes a gente tem bastante casas que a gente faz que elas são de concreto armado, né? Então, digamos assim, para corrigir uma fissura numa fachada de concreto armado, não de concreto aparente. E daí ele tá me mandando aqui tirar o reboco para tratar a fissura. Letícia, não é aplicável? Beleza, não é aplicável. Tu tem que saber que não é aplicável, tá? Porque não é porque é a mesma fissura, a mesma causa que tu vai tratar da mesma forma, depende de cada situação. Então, isso é você como profissional que vai avaliar, não é o robô. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tá, então vamos ver o que ele explicou aqui. Eu vou copiar assim pra gente ver como é que fica, porque eu acho que esse aqui tem que ser grande mesmo, porque é bastante coisa que tem que fazer lá em cima. Eu não gosto de botar assim, tudo bem, eu também não gosto, a gente vai alterando. Para essa análise de infiltrações identificadas no imóvel, um conjunto de intervenções técnicas deve ser realizado de acordo com as normas vigentes, garantindo que as soluções adotadas sejam permanentes e eficazes. As etapas a serem seguidas são: remoção do revestimento e impermeabilização existente. Então, aqui ele descreve. Eu não quero botar isso aqui, dá para tirar e deixar só o texto que ele colocou, tá? Inicialmente, deve-se tirar todo o revestimento, né, do terraço e a camada de impermeabilização. Conforme a 9574, é fundamental assegurar que a superfície esteja adequada para a reaplicação do sistema de impermeabilização. Então, aqui ele manda a gente retirar tudo e ver se tá tudo ok com a regularização, tá? Tá certo. Remoção das portas, tá? Sim, para impermeabilização. Entre adequadamente sobre as portas de acesso ao terraço, essas deverão ser removidas temporariamente. Então, a gente precisa tirar a porta para fazer a impermeabilização. Após a remoção, deve-se realizar uma regularização do piso, né? Então, eles pegam da norma qual é a inclinação mínima. Então, ele coloca ali. Mas já tinha inclinação. Tudo bem, a gente vai deixar frisado ali que precisa ter, porque o que a gente já viu de gente que refaz o piso para garantir a inclinação e consegue continuar errado, então a gente coloca, tá? Depois que a gente fez isso, daí faz a aplicação com impermeabilizante flexível, pode usar a manta asfáltica, pode usar a manta líquida, pode usar o que ele quiser, né? Desde que atenda às exigências, desde que fique estanque, tá? Então aqui ele fala que tem que subir nas paredes
Eu sempre gosto de frisar, porque muitas vezes nas paredes tem revestimento cerâmico, esse caso era um, e daí eles pensam, ah, não vou tirar meu revestimento, vou fazer só no piso. Só que daí ali cria uma junta, né? Tá aqui a parede e o piso, né? Cria uma junta ali. Então, precisa tirar também para fazer. Teste de estanqueidade, tá? Após a cura do impermeabilizante, precisa ser feito teste de estanqueidade. Por que a gente coloca isso? Muitas pessoas não fazem, tá? E daí, quando descobre que tem falha na impermeabilização, depois que tu já colocou todo o revestimento, depois de um mês, quando o rejunte gastou ali um pouquinho, daí começa a infiltrar e daí tu já tá com tudo pronto a reforma, daí começa a dar problema, tá? Então eu sempre digo, não é mais caro tu esperar uma semana e fazer o teste de estanqueidade. Não é mais caro, não tem como ser. Então, tem que ser exigido isso e a gente sempre coloca no laudo. As empresas de impermeabilização, elas não têm o costume de considerar isso, tu não pede. Então, por isso que a gente sempre coloca e eu gosto de frisar para o cliente. Peça o teste. Já peça para considerar no orçamento, tá? E depois o assentamento do novo revestimento cerâmico. A gente recomenda aqui um tipo de rejunte que a gente entende que ele dura um pouquinho mais. Ah, Letícia, tem o rejunte epóxi. Sim, ele dura mais ainda. Só que o epóxi, pelo menos na nossa região, é muito difícil tu achar um azulejista que queira utilizar ele, tá? Porque ele até utiliza, mas ele deixa tudo manchado, eles não conseguem usar, tá? Então, a gente coloca o melhor rejunte ali que eles consigam utilizar, porque também não adianta deixar todo o revestimento do cliente manchado. Daí aqui ele fala depois da reinstalação das portas, né? Depois que tá tudo ok, teste deu ok, instalar as portas. E manutenções, ó. Ele fala que depois é essencial tu continuar com as manutenções, porque não adianta tu fazer isso e nunca mais fazer nada, né? E ele também fala que tem que solicitar uma RT, né? Do profissional encarregado para as correções. Por quê? Quando a gente faz em casa, tá? Muitas vezes a pessoa, por conta própria, ah, não quero contratar um responsável técnico, tudo bem. Mas que nem eu falo, quando você mora num condomínio, num apartamento, os demais não podem perecer pela tua negligência, né? Então você precisa ter um responsável técnico. A 16280, que é uma NBR, tá? Ela exige, tá? Que tem acompanhamento, ela exige que tenha RT, que tem laudo de reforma. Então a gente também coloca aqui que precisa ter, tá? Porque é norma, 16280, tá? Poderia até colocar isso aqui. Daí a gente coloca que tem que ser executado por profissional qualificado de acordo com as normas técnicas, tá? O que acontece? Tem uma coisa que ele não colocou. Eu vou pedir para ele adicionar, que talvez vocês também não viram, tá? Poderia adicionar a remoção do pilar metálico e depois a instalação com os cuidados adequados com a impermeabilização. Citando normas. Aquele pilar metálico que tem ali no terraço também tá furando a manta, né? Então ele não pediu pra gente retirar ele e depois colocar de novo. Então aqui eu lembrei ele, ó. Ele já colocou aqui. Antes da remoção das portas a gente já coloca. E tá tudo certo. Então eu poderia colocar aqui e ajustar, tá? No item 2. Estragou a formatação. Vou arrumar já. Eu tenho um toque com formatação, não consigo ver errado. Pior que o deslocamento tava certo. Ok. E aqui ele fala pra gente colocar de novo o pilar metálico, depois do assentamento do revestimento. Então vamos colocar aqui. Beleza. A gente confere, vê se tá tudo certo, ó. Tá tudo certo, daí a gente deixa, tá? Mas o que eu quero mostrar, ó, ele monta toda a estrutura. Ah, tu só copiou e colou. Sim, agora que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Mas eu alteraria algumas coisas. Daí você, como profissional, com a tua experiência, você vai conseguir alterar.
Mas é muito bom porque agiliza muito, sabe? Que nem tem detalhes que ele fala, ou normas que ele fala, que ele puxa, sabe? Que é essencial, assim, que eu não preciso ficar procurando em outros documentos. Antes eu procurava em outros documentos. Ah, qual é a norma que fala tal coisa? É claro que tu vai adaptar para o caso, né? Que nem eu falei. Não vai invalidar a tua expertise. Tu vai adaptar para aquele caso, mas aí tu vai saber mais ou menos o que buscar. Que nem aqui essa norma, ela tá desatualizada, ó. Eu sei disso, eu sempre reviso as normas depois que eu termino o laudo, sabe? Então, por isso que eu falo, não vai te invalidar. Essas questões de norma, atualização de norma dentro do assistente, tudo vai ser feito por uma equipe e eles vão fazendo, atualizando ela corretamente conforme ela atualiza, tá? Como esse aqui é só uma versão teste, ainda tem algumas coisas desatualizadas. Isso aqui, ó, de 72 horas ele busca da norma, que eu já falei, então, bastante coisa é bem bacana. Depois o nosso laudo dele termina com a tabelinha de grau de risco, né? Lista de prioridades, a relação das normas técnicas. Eu não sei se ele me dá isso, eu vou perguntar. Deixa eu perguntar. Poderia me passar a lista de normas técnicas que utilizamos no laudo? Isso eu nunca testei nele. Não, mas ele fala. Sabe por que isso é bom? Eu sempre, às vezes eu volto no documento para pegar as normas, né? Então aqui ele também já nos daria, tá? E já ficou na ordem, né? E ficou na ordem. Ele é inteligente. Isso eu não vou usar. Ah, como é que ele sabe o nome? Porque ele puxa dos outros laudos. Ele puxa, tá? Beleza. Vou pedir para ele me dar a conclusão agora do documento. Deixa eu ver aqui. Poderia me dar a conclusão do documento? Informando a importância de realizar os reparos para evitar mais degradações no apartamento da contratante. Ah, eu falo outra coisa na conclusão, tudo bem, daí tu fala o que tu costuma falar ali e ele monta. Diante das análises realizadas, fica evidente a necessidade urgente de intervenções corretivas no sistema de impermeabilização do apartamento. Aqui ele acha que o apartamento que é o terraço é o contratante, mas não é. Mas eu também não expliquei isso pra ele, né? Então a gente só altera. Altera e tá tudo certo. O sistema de impermeabilização do apartamento localizado acima da contratante. Daí aqui ele fala porque, qual é a causa das infiltrações, né? Por matar. As intervenções propostas, embasadas em normas técnicas, blá, 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 dá aquela enrolada, né? Às vezes a gente fica sem ideia de como fazer a conclusão, aqui ele consegue ajudar, né? E recomenda a elaboração de um cronograma de manutenção, né? Então, a manutenção a gente sempre vai recomendar, tá? Que depois da intervenção feita, que tem que ser feito um planejamento de manutenção. Principalmente quando é condomínio, né? Que não existe. A gente pede o plano de manutenção para o síndico, ele não sabe nem o que é isso, né? Então, aqui daí tudo ajusta alguns detalhes que tem para ajustar, mas basicamente daí ele te dá. Eu nem pedi para ele citar normas, né? E ele citou. Então, muito bem, citou a norma certa. Deu encerramento, né? Eu encerro aqui este laudo técnico de inspeção predial, é composto por tantas páginas e a minha assinatura, tá? O laudo é basicamente isso.
Ah, não precisei abrir o CREA ali para buscar a norma, não precisei abrir outro laudo para buscar, precisei só usar ele. Para mim é muito mais rápido assim, tá? Ó, tudo embasadinho com norma. É claro que para eu montar um laudo não é rápido assim, né? Eu vou sentar, vou analisar, vou realmente ver se é aquilo, eu ajusto aqui, ajusto ali, reviso de novo. Então, não vai abrir mão da tua revisão, tá? Deixa eu mostrar uma coisa. A gente viu sobre infiltração, mas daí se tu tiver dúvida sobre outras coisas, né, tu pode contar a historinha aqui pra ele que ele vai te dar. Por exemplo, foi de carbonatação que a gente tava falando ontem, né? Foi. Deixa eu ver. Vamos ver se ele vai saber. Poderia detalhar como é feito o teste de carbonatação? Ah, Letícia, eu sei como é que é, sim, mas a gente quer uma ajuda pra escrever. Não lembro se era isso, se ele já tem capacidade pra isso. Mas eu acho que sim. Ele tem. Vamos lá, ó. O teste de carbonatação, ele já fala o que é. É fundamental para a determinação do pH do concreto, essencial para avaliar a proteção das armaduras contra a corrosão. De acordo com o laudo consultado, ó, ele já fala aqui que ele consultou um laudo, então ele tem no banco de dados dele um laudo que fala sobre isso. O processo é desenvolvido da seguinte forma. Sabe quando tu fala assim, de acordo com o contratante, porque o contratante que te contou não foi tu? É isso que ele tá fazendo aqui, ó. De acordo com o laudo que você me deu. É isso aqui. Então, inicialmente, realiza a remoção do revestimento superficial do concreto, garantindo que os testes sejam feitos na áreas internas, onde não haja contato direto com o CO2 e umidade superficial. Então, aqui ele dá bem detalhadinho. Eu gosto de fazer mais resumido. Tudo bem, tu faz mais resumido. Mas eu não precisei de ir atrás do documento que eu fiz o teste para eu ver direitinho como eu escrevi. Porque muitas coisas tu não vai escrever do zero em todos os laudos, sabe? Tu vai pegar e vai se basear e vai ajustar e vai melhorar. O caso é diferente, vai estudar, que nem eu tô com um caso ali que tem fissuras que eu já fiz diversos laudos, tô com um laudo que eu comecei ontem ali mexer, só que a situação dela é um pouquinho mais específica, então eu vou usar várias informações que eu já utilizei, só que eu tô precisando estudar um pouquinho mais taludes. Então eu tô estudando taludes porque a situação dela ali eu quero realmente ter certeza que vai estar de acordo com o que eu recomendar para ela. Mas mesmo assim, mesmo sendo um caso diferente, eu consigo usar diversas recomendações que eu já usei em outros laudos porque as fissuras elas são a mesma, a gente consegue tratar da mesma forma, exceto em caso específico, né? Precisar de um reforço, precisar de alguma intervenção a mais. Então, às vezes, eu vou poder tratar a fissura da mesma forma, só que eu preciso fazer uma intervenção naquele talude. Então, é tua experiência que vai diferenciar daí o teu laudo, tá? Eu sei, hoje eu tava conversando com o Léo, que às vezes a gente disponibilizando algo assim, muitas pessoas vão só copiar e colar. Mas não são para essas pessoas que eu estou falando, tá? Eu estou falando para realmente profissionais que acham que isso aqui vai auxiliar muito, né, no dia a dia, que para mim auxilia. Então, é basicamente isso, né? Eu não preciso lembrar qual laudo que eu fiz carbonatação recente. Gente, eu não sei se eu tô com problema de memória ou se é muita coisa mesmo, mas eu demoro assim, ó, alguns minutos para lembrar algum laudo que eu fiz, sendo que a gente talvez fez semana passada, mas eu demoro para raciocinar, tá? Então assim eu consigo pesquisar aqui, fica muito mais fácil. E eu sei que eu tô pesquisando no meu cérebro, no meu banco de dados, então eu fico muito mais tranquilo. Não tá pesquisando na internet, não vai falar besteira, ele vai falar o que eu já sentei e já elaborei. Tudo que tá aqui, eu sentei e elaborei. Agora eu vou mudar, eu vou fazer diferente, porque a gente tá sempre melhorando. Beleza, a gente vai tirar algum laudo e vai botar outro mais qualificado para ele começar a partir dali seguir aquilo. Então, qualquer coisa que tu perguntar aqui, ele. Precisa ser para fazer o laudo inteiro também, né? Se tu tá com alguma dúvida no meio do laudo, tu pode perguntar alguma coisa mais específica. Eu quero embasar um laudo que tem essa manifestação patológica, tem problema, sei lá, ausência de verga contra verga. Como eu consigo embasar tecnicamente Tá, isso? deixa eu fazer o teste. Eu Por não, exemplo, né? Pode usar outros exemplos. eu não uso pra fazer todo o laudo, tá? Porque eu já tenho praticidade. Mas, por exemplo, eu tô com uma dúvida no meio do laudo, isso aqui me ajuda, tá? Então, assim, como devo recomendar a correção de fissuras devido à ausência de verga e contraverga.
Não sei se se ele tem laudos com diferentes correções, porque eu já fiz com diferentes correções, mas. Ó, então ele fala assim. Segue orientações extraídas dos laudos técnicos. Primeiramente, deve-se realizar o acompanhamento da fissura para determinar se estão ativas ou inativas. Isso é crucial, pois a abordagem corretiva varia conforme a condição da fissura. Ótimo. Se são inativas, deve-se retirar o reboco da região afetada. Este passo é fundamental para o tratamento da estrutura e a correta aplicação dos materiais corretivos. Ah, Letícia, não tem reboco, porque é concreto aparente, igual eu falei. Sim, tu tinha que dar essa informação para ele se tu queria que ele não errasse, ou então tu ajusta. Ah, ele ainda tá continuando. E quando ele tem isso aqui, é que ele tá lendo. Ele tá lendo em. Ó, ele tá lendo no laudo estrutural. Aparece aqui os laudos que ele tá lendo, ó. Laudo manifestação patológica, laudo estrutural, laudo estrutural. Ele tá juntando as informações, por isso que às vezes ele demora. Tem mais de um laudo que fala sobre isso, então ele junta tudo. Ó, daí ele fala como deve ser feita correção, cita a norma. Ótimo. Então. Ah, eu não queria tudo isso, eu queria só lembrar como é que é a parte aqui que ele cita a norma, que é com tela e tal. Tudo bem, tu copia essa parte e ajusta. Ah, eu quero saber só a norma que fala sobre isso. Pergunta só a norma que fala sobre isso. Então, o legal é que tu pode ver onde é que ele tá pesquisando as coisas, de onde que ele tirou. Não sei se vocês têm dúvida sobre alguma outra coisa. Tinha alguma dúvida que eu tinha que responder? Ele ainda tá raciocinando. Deixa eu ver. Teve um laudo que a gente indicou fazer as vergas e contra-vergas porque o cliente pediu, ele não queria o reparo. Eu não sei se agora ele deve estar, agora ele vai falar disso, eu acho que esse laudo a gente disponibilizou para ele. Foi um cliente nosso, ele não quis fazer o reparo da fissura, ele quis colocar a verga e a contra-verga que não existia. Então é isso que ele está explicando, eu acho. Né? A instalação das vergas e contra-vergas. Aqui ele indicou instalar porque ele pegou de um laudo estrutural que a gente botou aqui que o cliente quis isso. Então ele tirou de lá. Ah, mas ele te dá mais do que tu precisa. Daí tu tira, extrai o que tu quer. Acho que consegue ver aí, Ana. Ah, mas é que agora eu não sei se tinha dúvida, peraí. Muito bom. Faz uma aula de como configurar o atendimento ao cliente e fizer a programação do chat GPT. A gente pode montar uma aula mostrando como é que funciona o negócio. Só que o Léo vai disponibilizar isso aí, ele só tá testando se vai funcionar. A gente tá em teste até hoje. Ele chamou os clientes, ele não, ele é o robô no caso, né? Chamou os clientes e mandou mensagens, aqueles clientes que ficam um determinado tempo sem responder, né? Para verificar se olharam a proposta e tal, lembrar, né? Estou aqui, ainda estou aqui. A gente está testando o funcionamento e está melhorando ele diariamente, né? Isso é algo bem complexo de se fazer. A gente foi atrás para contratar para nossa empresa e quando a gente viu que era muito. Quando a gente viu a complexidade, tudo, o Léo resolveu assumir a bronca e fazer, né? E a gente está testando. Assim que o nosso estiver ok, a gente vai disponibilizar. Mas esse aí vai ser, talvez, por meio de uma assinatura, alguma coisa nesse sentido. O Léo ainda vai descobrir como é que ele vai fazer. Porque é algo que vai tomar bastante tempo dele de ficar ajustando. Esse assistente é gratuito, foi o Léo que criou também. A gente está em fase de teste. Essa é a primeira versão, a gente vai melhorar ele. A gente vai melhorar e também vai ser disponibilizado. E mesmo sendo. Não sei se eles conseguem me ouvir. Eu não sei falar mais perto. O Léo tá falando aqui, mas não sei se vocês escutam. Talvez assim dê pra escutar. Mesmo sendo eu que fiz esse assistente, mesmo assim a gente tem que pagar pelos processamentos dele. Tipo, a inteligência artificial não trabalha de graça, então mesmo assim é pago. E a gente está pensando numa maneira de disponibilizar isso por meio de assinatura também. Mas primeiro eu quero colocar mais laudos no banco de dados dele. Tá com 5, eu quero botar 50 laudos para ter um banco de dados maior. Então, assim que tiver isso pronto, a gente vai falar lá no Instagram da Letícia. Pena que não tem nenhum laudo, velho. Tem que começar a ter. Mas daí a gente vai disponibilizar com o nosso banco de dados, né? Isso. A gente vai disponibilizar com o nosso banco de dados de laudos, né?
Mas você tem que ter o conhecimento. E não é tão simples de tu dar o banco de dados para inteligência artificial, não é tu pegar os PDFs ou os Word e jogar numa pasta. Tu tem que preparar cada laudo um por um para ela conseguir ler e entender cada um desses documentos. Não é só jogar. Então é bem trabalhoso. Por isso que vai ser por assinatura e não vai ser gratuito. Até porque a gente paga por cada processamento da inteligência, né? Isso, tudo que ele digitou aqui a gente paga. Eu não sei se é por letra, por palavra, como é que é, mas É por bit. Por bit. A gente paga por isso. Não é algo absurdo, é algo que vale a pena, tá? Vale a pena. Então, de dados você faz e linka com o chat. Esse banco de dados você faz e linka com o chat GPT, ela tá perguntando. Não, na verdade é uma inteligência que eu treino, ela fala o que ela vai fazer com o banco de dados que eu dou para ela. Então não tem nada a ver. É a mesma empresa do ChatGPT que disponibiliza a inteligência artificial, mas não é o ChatGPT. O ChatGPT é um produto da OpenAI. Eu uso a inteligência artificial da OpenAI, só que ela está treinada por mim. É diferente de tu pegar ali o ChatGPT e treinar ele para determinada atividade. É, é parecido, mas é bem diferente. Eu, Letícia, não entendo nada, tá? Disso. Eu entendo de laudo. Então, essa parte aí é mais pro Lau. É mais pro Léo, mas ele não gosta de aparecer aqui, então eu tô mostrando pra vocês. O Léo tá de Colorado. Eu passei trabalho pra fazer laudos hoje, com ele gritando do lado. Então, gente, é isso. Se não tem mais dúvidas, vou deixar salvo aqui. Eu acho que tem como deixar salvo para quem não assistiu e para quem tiver dúvida e quiser assistir de novo, porque ali eu mostro a estrutura do laudo, então é bem bacana. Daí vocês podem me mandar também o que vocês queriam, o que vocês querem para as próximas aulas. A gente pode mostrar outras coisas, pode fazer uma só de formatação de laudo, só sobre laudo de infiltração, só sobre alguma coisa específica, a gente pode montar, tá bom? Vou falar mais um negócio. Quem tiver interesse em assinar quando estiver pronto, manda uma mensagem no perfil da Letícia lá, que eu vou mandar o link para vocês. Os primeiros vão ser baratinhos só para nós testar a mecânica do negócio. Vai ser só para pagar o custo praticamente. Daí depois que estiver funcionando 100%, daí o preço vai ser coerente. Quem quiser ser cobaia. É, cobaia é bom, gente, é bom. A gente tá testando o assistente respondendo os clientes. Ele não acerta sempre, sabe? Mas a conversão que ele já nos deu é melhor que nós conversando com o cliente, porque eu às vezes demoro. Olha, ser sincera, eu demorava às vezes 2 dias para responder um cliente e daí eu perdi ele por isso. Então, a inteligência mesmo, ela não vai responder melhor que eu, mas ela vai responder instantaneamente e ela vai deixar aquele cliente sabendo que ele logo será atendido por mim, que eu logo vou entrar em contato com ele. Então isso auxilia muito ele saber que ele não tá ali abandonado, tem alguém ali falando com ele, alguém, um robô, né? E que logo que ele tá na minha lista de atendimento. Então isso para nós tá convertendo bastante. Ó, já mandaram lá, quero ser cobaia. Manda essa mensagem que a gente vai saber o que é. Tá. Então é isso, gente. Boa noite, boa semana e vamos lá. Boa noite. Tem que desligar aqui. Encerrar.